Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as cirurgias pelo SUS, as cirurgias bariátricas pelo SUS. Como funciona um serviço público de cirurgia bariátrica, definido pelo SUS como Centro de Atenção ao Obeso Grave, né? Como é o acesso e por que, em alguns lugares ou em algumas situações, se opera mais ou se opera menos, e também vamos falar um pouquinho sobre as cirurgias plásticas reparadoras pelo Serviço Público de Saúde. Meu nome é Irineu Razeira, trabalho no Centro de Atenção ao Obeso Grave do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, e o nosso centro, ele foi credenciado em 2001. Em 2001, foi uma data importante, foi o início das cirurgias bariátricas pelo serviço público. Na gestão, então, era o ministro Serra, que editou uma portaria, junto com o professor Garrido, professor Arthur Garrido, de São Paulo, considerado o pai da cirurgia da obesidade no Brasil, decidiram implantar nos serviços públicos o que desse acesso a cirurgias bariátricas para a população que tivesse indicação, medicação que é mantida até hoje, para índice de massa acima de 40 ou entre 35 e 40 com doenças associadas. Na época foram credenciados 11 hospitais, quase todos os hospitais ligados a uma universidade, porque havia muito a preocupação de que a cirurgia se desenvolvesse de uma maneira mais segura possível. Apenas 2 hospitais, que eram hospitais que tinham residência, e na verdade o Hospital da Cana, que foi credenciado já nesse primeiro credenciamento, não tinha residência ainda na época, foram credenciados. Felizmente, aqui o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba foi um dos que, onde a semente da gastroplastia pelo SUS mais germinou, né? Entre 2001 e 2011, foi o centro que, mês a mês, mais realizou cirurgias em todo o Brasil. E as cirurgias, assim, permanecem até hoje. Qual a diferença de fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS e de outras cirurgias, uma cirurgia ginecológica, uma cirurgia de útero, varizes, ou uma cirurgia do aparelho digestivo? É que a maior parte dessas cirurgias do aparelho digestivo, ou essas outras cirurgias que eu citei, ela tem uma forma diferente de financiamento, né? Ao estar fazendo a cirurgia pelo sistema público, alguém tem que pagar, alguém se tem que responsabilizar por esse pagamento, como acontece com todas as cirurgias do SUS, visto que eles são gratuitos para a população. Sempre que se fala em cirurgia pelo SUS, deve ficar claro que é proibido pagar qualquer centavo para o médico, para a equipe médica, para o hospital. Quem está fazendo a cirurgia pelo SUS deve fazer a cirurgia totalmente pelo SUS. O financiamento das cirurgias é assim: o governo federal ele faz um repasse mensalmente para todos os municípios. Quem gerencia as cirurgias bariátricas, as cirurgias não bariátricas, sempre são os municípios. Os municípios determinam: nós vamos investir tanto dinheiro na saúde básica, tanto dinheiro em cirurgias, a nossa necessidade na região para operar vascular, ou para operar ginecologia, enfim, o gestor, que é o secretário municipal de saúde, junto do Conselho Municipal de Saúde, determina as prioridades do município. Isso não vale para cirurgias bariátricas, ou pelo menos não deveria valer. Por quê? Cirurgia bariátrica é um outro programa do Ministério da Saúde. É um programa que tem um financiamento diferente, chamado extrateto. É uma verba que vem acima do dinheiro que os municípios recebem para fazer a cirurgia. Assim, se um município possui um centro de atenção ao obeso grave e realiza as gastroplastias, ele recebe por essas, o município recebe por essas cirurgias a mais. Se fizer uma cirurgia no mês,
o município, a prefeitura vai receber a verba referente a uma cirurgia. Se ela fizer 100 cirurgias, vai receber a verba relativa a 100 cirurgias. Não há mais um limite em termos de quantidade de cirurgias, depende da capacidade de cada centro e da necessidade de cada região. Então, é um financiamento FAEC, um fundo estratégico, assim como esse fundo estratégico financia outras ações, como oncologia, enfim, algumas outras ações que são estratégicas em termos de saúde pública para o Ministério da Saúde, e é por isso que ele suplementa, né, as verbas federais. Portanto, fazer uma cirurgia bariátrica não cabe a alegação de que o município, se investir na cirurgia bariátrica, vai acabar faltando verbas ou recursos para a saúde básica, né, para o atendimento da atenção primária, ou para vacinas, ou para outros tipos de cirurgia, certo? O credenciamento não é simples. Não é porque um hospital faz cirurgias pelo SUS, uma Santa Casa, um hospital filantrópico, ele simplesmente pode, de uma hora para o outro, pela vontade do médico, pela necessidade dos pacientes, decidir a fazer a gastroplastia. O hospital e a equipe, elas precisam de um código especial, precisam passar por um processo de habilitação. As portarias do Ministério da Saúde, 424, 425, de março de 2013, que são as últimas portarias que regulamentam essas habilitações, ou as portarias mais completas que regulamentam essas habilitações, mostram em detalhes, passo a passo, como deve ser um centro candidato para habilitar. Então, essa já responde uma das perguntas. Por que aqui em Piracicaba nós temos 2 hospitais filantrópicos, o Hospital dos Fornecedores de Cana e a Santa Casa? Por que a Santa Casa não faz cirurgia bariátrica pelo SUS? Porque ela não é habilitada. No processo, decidiu-se habilitar só o Hospital dos Fornecedores de Cana. Assim são determinadas as políticas de saúde pública. Na nossa região da rede de atenção à saúde, a nossa RAS, né, a RAS 14, onde Piracicaba está, se determinou que o centro do Hospital dos Fornecedores de Cana é capaz de receber pacientes de toda essa região. Então, drena tudo para cá. Não haveria necessidade de ter outro centro para a realização dessas cirurgias, embora nós saibamos hoje que a quantidade de pacientes com indicação de cirurgia é muito grande. Muitos pacientes, né? Segundo as estatísticas, hoje nós temos praticamente 20% da população obesa, né? Obeso mórbido, só da obesidade mórbida, algo em torno de 4% da população, é uma quantidade muito grande de pessoas. Mas nós, dos candidatos, aqui no Hospital dos Fornecedores de Cana, estamos realizando um grande número de cirurgia bariátrica, mas aproveito o espaço para deixar claro que nós não regulamos nenhum tipo de credenciamento, nem nunca fomos contra a abertura de outros centros, mesmo dentro da própria regional. É uma política de saúde determinada por um conjunto de pessoas, decide isso, desde o Ministério da Saúde até o governo do estado, junto com as prefeituras, ok? Então, nós não somos contra, nós somos o centro aqui. Muitos anos atrás, no começo da habilitação, o sistema ainda não era todo organizado, nem mesmo informatizado. Desde aquela época, a nossa clínica bariátrica, que presta serviço junto ao Hospital dos Fornecedores de Cana, resolveu organizar o sistema, organizava a fila. Nós chegamos a ter a nossa fila online, onde as pessoas se inscreviam para uma primeira reunião, para passar por uma triagem, tudo online, recebia a data. Isso tudo, há alguns anos, há uns 5 anos aproximadamente, foi proibido de ter uma clínica que gerenciasse, visto isso ser uma responsabilidade, e de fato do sistema público. Então, também respondendo uma outra pergunta, que muitas pessoas ainda acham que a clínica, para conseguir um acesso à cirurgia bariátrica pelo SUS, basta vir à clínica bariátrica, e que nós colocamos na fila. Isso não procede, né? O caminho
para todo o Brasil, e aqui também funciona na nossa regional, deve-se procurar a atenção básica, a unidade básica de saúde, conhecido postinho, posto de saúde, para que o médico faça a triagem dentro das indicações de lei, índice de massa acima de 40 ou índice de massa entre 35 e 40 na presença de uma doença associada, né? Existem mais de 40 doenças associadas à obesidade, faça o encaminhamento para a sua regional, né? Com esse encaminhamento, aqui dentro da nossa regional, a Secretaria de Saúde do seu município vai encaminhar para o sistema CROSS, que é um sistema de agendamentos do Estado de São Paulo. O sistema CROSS, onde a clínica bariátrica disponibiliza as vagas, que também o número de vagas disponibilizadas pela clínica bariátrica é regulado pelo Estado, não é a clínica que determina o número de vagas. Esse número de vagas é preenchido de acordo com a distribuição no acordo entre os municípios. Outra pergunta: por que antigamente vocês operaram pessoas de fora do estado de São Paulo e depois isso mudou? Certo, no começo, né, havia bem poucos centros, nós operávamos pessoas que chegassem do Brasil inteiro dispostos a ficar um tempo a fazer o acompanhamento multidisciplinar e o segmento pós-operatório. Muita gente aqui na nossa região chegava do sul, de Minas Gerais, enfim, do estado de São Paulo todo. Depois de alguns anos, foi solicitado que não se atendesse mais aos pacientes fora do estado de São Paulo, também por um problema burocrático. Enfim, passamos anos atendendo todo o estado de São Paulo. Muita gente da região de Barretos, do Litoral, Santos, Mongaguá, Praia Grande, enfim, no estado de São Paulo, entre a região de Bauru, região de Sorocaba, vinha todo mundo para cá. Que quisesse, obviamente, a porta era aberta. Também, há alguns anos, há uns 4, 5 anos, por determinação da regional, em acordos com as lideranças regionais do estado, junto com o município, decidiram regionalizar. Ou seja, a clínica bariátrica não pode mais receber pacientes fora da regional. Então, esses acessos de pacientes de Barretos, dessas outras cidades, eles não são mais permitidos que venham fazer a cirurgia aqui em Piracicaba. Ainda hoje nós recebemos pacientes dizendo: mas vocês fecharam as portas. Nós não fechamos as portas. Nós teríamos o maior prazer em receber pacientes do Brasil todo, mas cada um tem a sua política de saúde. A clínica bariátrica não faz as leis. A clínica bariátrica obedece às leis. Fazemos tudo dentro das determinações dos dirigentes. Então, hoje não é possível, pelas vias normais, alguém procurar um posto de saúde numa cidade fora da nossa regional e ser encaminhado. Não tem jeitinho, pessoal. Não tem jeitinho. Vem aqui, dá um jeitinho, arruma. Não tem jeitinho de forma nenhuma. Existem, talvez, soluções. Como são as soluções? São soluções políticas. Por exemplo, nós temos aqui perto diversas regionais que não têm um centro de atenção ao obeso grave. Nossa, e como faz? O paciente não tem acesso e vocês fazem cirurgia e não pode fazer? Isso, exatamente o que acontece. No estado de São Paulo, até onde eu fiz o último levantamento, tinha 3 ou 4 regionais, 3 ou 4 RAS, sem nenhum centro de atenção, com populações de milhares, né, chegar a população toda, né, com muitos milhares de pacientes, ou milhares de habitantes, sem acesso a um centro. Como deveriam proceder esses pacientes se você mora, né, se você está morando, sendo bem prático, você mora numa cidade que não tem referência, ou o seu centro tem uma fila gigantesca, tem centros que eu conheço aqui com filas de 10 anos. Como você deve proceder? A conversa, o diálogo sempre é a melhor maneira. Você deve procurar, né, a Secretaria de Saúde e tentar ver qual é o melhor encaminhamento, a via correta de fazer o encaminhamento. Também é possível o diálogo entre as secretarias de saúde. Uma secretaria de saúde pode conversar com a regional, com a nossa regional 10, conversar, ver o que é possível, encaixar de cirurgia, se eles quem determina as vagas ou a possibilidade de receber pacientes de outras regionais
são os dirigentes. A clínica bariátrica não tem acesso a isso. Nós recebemos uma lista de pacientes para atender, nós atendemos hoje e fazemos o acompanhamento pelo prazo de 18 meses pós-operatórios, que é o prazo estabelecido legalmente também nessas portarias. Certo? Então, esse é o procedimento. Mora em Piracicaba ou na região da RAS 14, você pode ter acesso aí facilmente na internet. Você acha quais são as cidades de onde você vai ser encaminhado, quais são as cidades que a nossa regional atende aqui, RAS 14, tá? A nossa regional DRS 10, tá? Vocês podem ter os municípios de acesso. Mora fora disso, deve procurar o centro de referência da sua cidade. Não conseguiu? Deve procurar com os dirigentes para onde você vai ser encaminhado, ou se existe uma possibilidade de conversa com os centros onde existe cirurgia bariátrica e você possa ser encaixado. Não adianta, então, procurar diretamente o centro para fazer a cirurgia pelo SUS, certo? A quantidade de cirurgias. Piracicaba hoje, já há alguns anos, nós estamos fazendo 48 cirurgias por mês, cirurgias bariátricas, gastroplastias pelo SUS. Tá? Isso é pouco? Não, isso é bastante. 48 cirurgias para a nossa região é um número bastante considerável. Às vezes, algumas pessoas veem nós discutindo em reuniões ou alguma polêmica pela internet, né? Porque gostaríamos de aumentar. Veja, nós entendemos que existe uma fila e o nosso centro, a clínica, é capaz de atender um número maior do que isso, mas não somos nós que determinamos, nós só colocamos à disposição para realizar um número maior de cirurgia. E por que a prefeitura, por que as regionais, ou o próprio hospital não realiza um número, não autoriza que a clínica realize um número maior de cirurgias? Porque o sistema todo, ele é muito, um sistema de engrenagens. Os leitos no hospital têm um número fixo. A cirurgia bariátrica, ela tem um financiamento que é diferente, como é extrateto, como eu já expliquei há pouco, mas os leitos dentro de uma instituição são os mesmos. E as prefeituras, elas têm medo que, ao realizar um número maior de cirurgias bariátricas, venham ocupar leitos que são hoje peças importantes quando se fala em atendimento de urgência. Então, tem medo que faltem leitos para os pacientes que estão nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento. Eu asseguro que isso não é uma realidade, são leitos diferentes, mas essa é uma alegação. E, como eu disse, nós só cumprimos as determinações. Enfim, a clínica bariátrica já fez diversas determinações. No passado, nós chegamos a fazer 76 cirurgias bariátricas SUS por mês, né? Há alguns anos, isso veio reduzindo de 76 para 60, há 2 anos foram reduzidos para 48, esse ano quase houve uma redução ainda maior para 30, como nós pedimos para aumentar, então decidiram nem aumentar nem diminuir e manter as 48 cirurgias por mês. Nós não temos muito mais como fazer isso, porque mesmo a clínica bariátrica solicitando para fazer mais cirurgias, parece algo estranho, né? A gente pedindo, né? Quem deve pedir as cirurgias, claro, são os pacientes, a própria população. Se quiser mais cirurgias, ela deve buscar esse atendimento junto aos seus dirigentes, seus representantes. Nós só nos colocamos à disposição de fazer mais ou fazer menos, conforme os dirigentes do hospital e os dirigentes da prefeitura, os dirigentes da DRS determinam. É assim que funciona a saúde pública, certo? Então, 48, aparentemente, pelo que eu vi, não tem mais conversa, não acredito que vá aumentar, se é que vai aumentar, se é que corre o risco de ainda não diminuir. Espero que tenhamos um ano bom pela frente, que surjam mais vagas hospitalares e que surjam representantes que tenham uma cabeça mais
aberta, porque as cirurgias bariátricas, elas representam um ponto importante para a saúde pública, visto que 90% dos pacientes diabéticos têm o seu diabetes controlado, praticamente ficam sem diabetes após a cirurgia bariátrica, né? 70% dos pacientes deixam de tomar medicamentos para hipertensão. Então, a cirurgia bariátrica, ela realmente causa impacto em termos de melhora de qualidade de vida e em termos de controle de doenças, tá ok? Então, sempre o diálogo é a melhor forma de encaminhamento, ninguém aqui está pregando o confronto, ok? Nós só estamos esclarecendo porque as pessoas confundem o prestador de serviço como um dirigente. Nós não somos dirigentes, nós somos prestadores de serviço. Cirurgias bariátricas por videolaparoscopia. Se eu não me engano, foi em 2017, ou enfim, 2018, houve uma portaria dizendo que já consta no rol de procedimentos do SUS a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. Essa portaria certamente vai ser revista, espero que em breve, porque ela não contempla nenhuma outra forma de financiamento. Todo mundo sabe que os materiais, né, os grampeadores, os equipamentos cirúrgicos, eles são mais custosos, são mais caros ao fazer por videolaparoscopia do que na cirurgia aberta, né? Então, houve essa portaria de inclusão simplesmente de um código. Um comitê do Ministério da Saúde entendeu que seria de responsabilidade dos hospitais arcar com esse custo, mas isso não é real, não é possível. Eu desconheço algum centro no Brasil que, sem nenhuma ajuda externa, acabe fazendo cirurgias de rotina pelo SUS, né? Alguns centros que realizam cirurgia pelo SUS por videolaparoscopia, ou são universidades, ou são alguns centros que se beneficiam de emendas parlamentares, e tudo legal, mas se beneficiam transitoriamente, conseguem uma quantidade de materiais, que aqui em Piracicaba nós não conseguimos, para fazer as cirurgias por videolaparoscopias. Então, resumindo, cirurgia pelo SUS são cirurgias abertas, são as mesmas cirurgias, mas abertas. As cirurgias por vídeos devem vir logo, estamos aí na expectativa. E, por fim, as cirurgias plásticas reparadoras, né? Piracicaba também foi uma das lideranças quando se foi implantando o serviço de cirurgias reparadoras, e hoje nós também fazemos as cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Elas têm um protocolo, o paciente deve emagrecer até pelo menos um índice de massa abaixo do índice de massa de 31, né, porque por questões de risco, de segurança, essas são orientações dos próprios cirurgiões plásticos. Os pacientes não devem ser tabagistas por problemas de cicatrização, os pacientes devem seguir em acompanhamento por esses 2 anos após a cirurgia bariátrica. E sim, pela lei, né, pela mesma portaria, o paciente pode até fazer 4 cirurgias plásticas reparadoras, né, incluindo as mamas, os membros superiores, o abdômen e os membros inferiores, ou o 5º procedimento, se for considerar uma dermolipectomia circunferencial. É muito difícil darmos acesso a 4 ou 5 procedimentos para uma pessoa só, porque o número de cirurgias bariátricas reparadoras é bastante reduzido. Por quê? Olha, eu falo aqui, porque os interesses de praticamente todos os dirigentes de que a população tenha acesso à cirurgia plástica reparadora é mínimo, sinceramente. A partir do Ministério da Saúde, onde a remuneração da equipe de cirurgia reparadora é extremamente baixa. Então, o médico, ele não pode ser qualquer médico, cirurgião geral, ele não pode fazer a cirurgia reparadora, ele precisa ser um médico especialista. Um médico vai demorar 12, 14 anos para ser especialista e ser reconhecido como especialista em cirurgia plástica. Então, não são todos os médicos, não é fácil achar um médico habilitado para fazer a cirurgia ou que tem interesse em ajudar no sistema público de saúde, né? A remuneração é extremamente baixa, vocês podem conferir nessas portarias que eu falei para vocês, né? Ali tem remuneração. A remuneração dos hospitais também é baixa, são cirurgias que demoram 4, 5 horas para um segmento, e o custo da cirurgia para o hospital acaba dando um prejuízo para o hospital. O Ministério da Saúde entende que quem tem que arcar com esse prejuízo é o hospital.
E o hospital, que já vive uma situação caótica com o SUS, ele não quer fazer muitas cirurgias plásticas reparadoras, né? E o outro problema é que cirurgias plásticas reparadoras são utilizadas como uma forma de segurar as gastroplastias. Isso é bem verdade. Então, acaba sendo um mecanismo de pressão. Então, os próprios pacientes, às vezes, exigem as cirurgias plásticas, entram com demandas judiciais e os centros acabam tendo as suas cirurgias gastroplastias bloqueadas em virtude, como forma de pressionar, aumentar o número de cirurgias plásticas, sendo que é muito difícil conseguir um cirurgião plástico que faça tantas cirurgias assim. Então, hoje, Piracicaba também é uma referência nas cirurgias plásticas reparadoras, estamos com o serviço ativo, estamos fazendo, mas precisa de muita paciência. Paciência para quê? Paciência para esperarmos também que o novo governo reveja essas portarias, essas políticas de saúde pública, incluindo as reparadoras, para que possamos ter um sucesso, um centro melhor de realização das cirurgias, né? Então, esperamos a revisão das portarias para a videolaparoscopia, esperamos a revisão do programa de cirurgias plásticas e, sinceramente, esperamos a revisão de que os encaminhamentos eles sejam feitos pelo menos com maior respeito à pessoa humana, visto que pacientes que não têm acesso à cirurgia em seu centro, eles devem poder procurar um serviço que tenha acesso e não sejam bloqueados, tá bem? Eu vou procurar responder as perguntas que estão sendo me encaminhadas e vejo vocês até o próximo. Espero ter sido esclarecedor na questão do SUS. Muito obrigado.